Sobre esta nova meta da OTAN de gastar 5% do PIB com defesa, eu converso agora com Gustavo Trota Mendonça, sócio da Valor Investimentos. Gustavo, obrigado por conversar com a gente aqui no CNN Money. E eu queria te ouvir sobre as implicações econômicas disso. Primeiro, tem dinheiro para tudo isso? Será que os países vão fazer dívida, como, por exemplo, já indicou a Alemanha, e a gente vai ter uma nova onda de tomada de crédito pelos países? Boa noite. Boa noite, Naka, tudo bem? Bom, acho que é um excelente ponto, né? A gente vê que essa decisão ela representa uma mudança estrutural na economia global em direção a um modelo mais militarizado, né? Uma economia de guerra, que muitos chamam. Isso ocorre em meio a crescentes tensões, né? Rússia, Ucrânia, que a gente viu, Israel e Irã. Então, basicamente, foi considerado uma vitória política pelo Trump, que pressionou os aliados a gastarem mais, como você bem comentou, né? Já que no ano passado eles foram responsáveis ali por 62% dos gastos totais, né, em relação à militarização. Por muito tempo, os Estados Unidos é conhecido ali como guarda-chuva militar, né? Então essa pressão vem justamente sobre isso. E um pouco dos impactos econômicos, né, que a gente pode enxergar olhando para frente. Primeiro, eu gosto de dividir em dois pontos, tá? Eu divido entre uma pressão sobre essas contas públicas, como você bem colocou, né? Porque os países europeus terão que triplicar ou dobrar os seus orçamentos militares, né? Um exemplo é a própria Alemanha, que hoje possui ali cerca de 2% do PIB, aumentando para 5%, é um salto de aproximadamente 120 bilhões de euros por ano, né? E o resultado disso é basicamente um dilema fiscal, como você colocou. Como que os países vão se portar? Vai ser um aumento dessa dívida pública, que já é muito alto para esses países mais desenvolvidos, ou eles vão optar por um aumento de impostos e onerar aquelas pessoas, né, que é a população mesmo. Então, fica ali, de certa forma, um dilema fiscal para o próprio país, né, de certa forma. E, além disso, uma pressão inflacionária também, né? Gastos militares, eles são altamente intensivos em capital, gerando demanda por matéria-prima, a indústria tradicional, né? Aço, alumínio, semicondutores, energia também, então combustíveis, eletricidades e mão de obra especializada. Então isso pode gerar uma inflação por demanda, especialmente nesses setores, né? Interessante, interessante. E no atual momento em que a gente tem, Gustavo, uma economia com juros maiores do que historicamente eles estiveram no mundo rico, né? É só olhar para os Estados Unidos. É provável que os países façam uma dívida cara, para custear este plano ao longo dos próximos anos. Isso pode fazer com que a gente entre num período, talvez, de juros elevados por mais tempo, eventualmente, porque você precisa fazer mais dívida, piora a sua situação fiscal, isso gera demanda, como você mencionou, né? Gera pressão inflacionária. Em tese, os bancos centrais terão de reagir. Será que a guerra vai gerar inflação e juro alto? Olha, eu acredito que sim, viu, Naka? Exatamente um dos efeitos, né, dessa inflação e o efeito que isso acarreta na política monetária vão ser os bancos centrais a nível mundial enfrentando esse dilema, né? Manter juros mais altos para controlar essa inflação, impulsionada por esses gastos militares, e também olhar os governos como um todo, olhar sob uma outra ótica, facilitando um crédito para essas empresas do setor para sustentar esse novo ciclo de investimento estatal, né? Uma política mais keynesiana, onde o Estado está mais atuante, de certa forma, e é um pouco diferente de uma economia de paz, né, como as pessoas chamavam depois da Guerra Fria, onde a produção ela era impulsionada pela demanda. Em um momento como esse, de economia de guerra, é justamente o contrário, né? Ela é impulsionada pela necessidade de gasto. Então, sem dúvida, com um cenário que a gente já tem historicamente, né, desde o período de pandemia, juros, taxas de juros mais altas, né, a nível mundial, isso daí é um fator a ser estudado, né, pelos bancos centrais, sim. E antes ainda falando dessas consequências mais macro, se a gente tiver entrando numa década de fiscal ruim nos Estados Unidos e na Europa, nos Estados Unidos está meio que dado, né? Porque o texto lá que passou na Câmara já prevê um aumento da dívida grande.
Se de fato os Estados Unidos também embarcarem nessa, com mais 1,5 do PIB em gastos militares, é grana, é dinheiro para dedéu. Sim. A gente pode ter, com um fiscal pior, tanto do lado de cá do Atlântico como do lado de lá do Atlântico, talvez uma década de dólar e euro mais fracos para a alegria dos chineses? Faz sentido, mas o meu ponto é que talvez esse aumento não seja tão estratosférico para os Estados Unidos, que já tem um gasto muito mais alto militarmente falando, né? Acho que o impacto estaria muito mais na zona europeia, justamente porque lá os gastos são mais controlados de certa forma. Os Estados Unidos já tem esse costume, essa característica, como a gente comenta, né, de ser o guarda-chuva militar do mundo. Então, isso iria, de certa forma, poder até reduzir um pouco dessa condição, né? Onde hoje os Estados Unidos têm um gasto tão elevado por conta de uma preocupação com a militarização de Rússia, China e por aí vai. Então, acho que isso pode não ser tratado dessa ótica dentro dos Estados Unidos, tá? E, Gustavo, olhando do outro lado do balcão, para o investidor, para o gestor, quais oportunidades aparecem para a alocação da carteira, pensando que a gente vai ter aí 5% do PIB das maiores economias do planeta, de algumas delas, sendo alocado em indústria de defesa? Que setores podem ser beneficiados e que papéis poderiam surfar nessa história? Legal, né? Principalmente a gente falando isso na zona europeia, a gente sabe que defesa e aeroespacial seriam basicamente setores ali beneficiados, né? Com aumento de contratos, lucros para as empresas, como da Dassault, por exemplo, é uma empresa francesa, né? Infraestrutura e cibersegurança também, com esse foco crescente em segurança digital, proteção, infraestrutura, e indústria pesada, de certa forma, né? Commodities, como aço, petróleo, isso vai ser de extrema importância, essa indústria mais tradicional, para esse desenvolvimento econômico, né? A gente está falando de gastos em maquinário, em mesmo tropas, enfim, é uma indústria que vai ser bem favorecida com esse cenário também. E aí, ou seja, é a velha economia, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Ainda que com muita tecnologia embarcada, obviamente, já que hoje a defesa, os equipamentos militares são muito mais avançados, são de estado da arte em tecnologia, mas a gente volta a olhar mais para uma economia tradicional, que é baseada em commodities, metais, e aí, a partir daí, né, as matérias-primas tradicionais, aço, alumínio, metais, talvez metais raros, né, porque tem muita coisa embarcada de tecnologia. O Brasil, de alguma maneira, consegue tirar uma casquinha dessa história? Será que é bom estar posicionado, por exemplo, em siderúrgicas, em Embraer? O que dá para tirar de proveito sendo um investidor com a carteira na Bolsa Brasileira? É um excelente ponto, né, Naka? A gente, quando olha principalmente para a característica do nosso índice, diferente de economias mais desenvolvidas, o nosso índice ele já é bem pautado em commodities, né? A gente fala que um grande percentual do Ibovespa é Petrobras, que está atrelada ao petróleo, Vale, que está atrelada ao minério. Então, as commodities como um todo, elas têm, de certa forma, um grande impacto no nosso índice. E no curto prazo, né, a gente pode, obviamente, ser muito beneficiado com isso por conta de um aumento da demanda externa. Então, isso, sem dúvida, pode trazer ali uma boa performance para o índice, né? A gente pensando que justamente um grande percentual dele está atrelado a commodity, de fato. Então, a gente pode botar aí siderúrgicas, né? Essa galera que faz as coisas Exato. mais tradicionais. CSN, Vale, então... e é, de certa forma, um pouco do que Donald Trump buscou isso no início do seu mandato, né? Fortalecer um pouco da indústria americana. É uma economia, né? Um governo, quando ele tem uma indústria muito forte, ele tem a máquina na mão. Então, para eles, de certa forma, um tanto quanto interessante, né? Ter uma indústria forte. E Donald Trump queria também diminuir um pouco do dólar, né, frente ao mundo, justamente para fortalecer novamente suas exportações. Então, pode entrar um bom momento ali. E eles também, como exportadores, né, de matéria-prima. Muito bem, a gente conversou com o Gustavo Trota Mendonça, que é sócio da Valor Investimentos. Gustavo, obrigado pela conversa. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Naka. Tchau, tchau.